nós somos duros, somos muitas vezes ranzinzas, mas o Espírito Santo tem quebrado corações através da sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 até o 16. 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a mente de Cristo. Mas vamos analisar um pouquinho no aspecto prático. Assim como é o nosso Pai Celestial, Ele é muito prático. 1 Coríntios 2, de 14 até o 16. A palavra ela diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Espírito, Tu inspiraste a Tua palavra. Revela para nós nessa noite, porque se Tu não revelar, nós ficaremos no escuro. Pai Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ver além da letra a Ti, tocar a Tua realidade. Queremos ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos. Pai, repreenda todo espírito contrário ao Teu conhecimento. Pai Santo, fala conosco. Somos o Teu povo, um povo comprado, um povo adquirido, um povo tão amado pelo Senhor. Pai, que possamos perceber o quanto Tu nos ama, porque somente o Teu amor perfeito, Ele lança fora todo o nosso medo. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa palavra aqui, a mente de Cristo, nós já ouvimos e já lemos muitos livros, ouvimos muitas ministrações que falam a respeito da mente de Cristo, e cada um de nós temos talvez uma opinião sobre o que seja a mente de Cristo. Mas, irmãos, lembrando uma coisa, que vocês não precisam concordar comigo, e nem eu com vocês, porque as opiniões nossas, ela sempre vai causar em nós divisão. O que nos une é a convicção. Então, a mente de Cristo, ela começa exatamente nesse ponto, de que uma vez que fomos chamados pelo Senhor, nós estamos unidos a Cristo. Aquele que creu no Senhor, a palavra creu, do grego, tem uma ideia de estar unido a Cristo. Eu creio em Cristo, eu estou unido a Cristo. Só não me pergunte como que alguém possa crer em Cristo. Não sei. De repente você pode demorar. O pastor hoje falou pela manhã que o pai dele, 20 anos, veio a crer. Não sei como que crê. Crer está escrito, mas não basta ter tão somente um conhecimento bíblico das Escrituras, que isso torna você tão somente um religioso. E religioso, evangélico, crente, é uma situação muito complicada, porque às vezes você pode ser um crente, pode ser um evangélico, mas não um filho de Deus, porque no reino de Deus não vai entrar evangélico não, irmãos, vai entrar filho. 1 João 3,1 fala assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Outro requisito é ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Porque muitas vezes nós podemos estar numa igreja batista, presbiteriana, sem estar em Cristo. Isso torna você religioso. E um outro requisito para entrar no reino é que você seja um santo. Hebreus 12, 14, a palavra fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é muito sério. Você é um crente ou você é um santo? Você é filho de Deus? Se você fosse hoje apresentar diante do Senhor, se hoje o Senhor lhe chamasse, a morte na nossa vida ela é iminente. Qualquer instante nós podemos
deixar esta vida. Como é que você se apresentaria hoje diante do Senhor? Com convicção de que você é um filho de Deus em Cristo Jesus? Você já creu que seu pecado na cruz já foi removido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque se Ele veio para tirar e me deixa ainda no pecado, que obra que foi essa? Ele fez uma obra plena, perfeita, porque tudo que o Pai faz, Ele fez no Filho. Ele fez baseado em primeiro lugar no seu amor. Deus é amor. Então Deus, Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, onde há fato não tem argumentos, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos pecadores, Ele morreu por nós e nos tornou santos. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3, verso 16, que o Espírito de Deus habita em nós. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6, 19 fala que, porventura, não sabeis que o Espírito, que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Em Gálatas 4, 6 e 7, porque sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então nós temos, irmãos, a Trindade Santa habitando dentro de nós, para nos tornar filhos, nos tornar santos, nos tornar um povo separado do mundo para Ele. Nós somos um povo que não somos contados entre as nações. Fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. Eu sei, irmãos, que nessa caminhada cristã nós vamos ter muitas dificuldades, e graças a Deus pelas dificuldades, porque se não houver sofrimento, como é que nós vamos crescer nele? Nós gostamos muito daquele texto de Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não podemos esquecer de Gálatas 4,19, Paulo diz que eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vem que Ele cresça e que nós diminuamos. Quanto é que você tem de Cristo? Quanto que você tem de você mesmo? Quanto mais nós temos de nós mesmos, mais a gente vai sofrer. Nós somos uma geração de filhos de Deus, vítimas, gente doída, gente não me toca, entende? Nós precisamos de avaliar, irmãos, a vida de Cristo que habita em nós. Senão a gente vai sair dizendo por aí, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo aqui está falando dele, de Sóstenes, se você ler depois do contexto de Sóstenes, você não pode falar se você não tiver. A gente vai ver aqui se temos de fato a mente de Cristo ou não. Eu tenho a mente de Cristo, de repente você não tem a mente de Cristo. É um filho de Deus em Cristo? Sim, mas você não chegou a uma maturidade espiritual de ter a mente de Cristo. A gente vai ver aqui dois exemplos. Esse é um assunto que levaria para nós tratarmos 6, 8, 1 ano e não se esgota. É um assunto tão amplo, né? Não dá para a gente falar aqui em 40, 45 minutos, mas a gente vai ver com a ajuda do Senhor, mostrar de uma forma prática, nos confrontar com a palavra. Nós não temos que julgar a Bíblia, ela que nos julga, irmãos. O problema nosso é que nós queremos ser religiosos e não filhos de Deus em Cristo, e não crescer no Senhor. Nós não passamos tempo com Ele. As nossas orações são muito egoístas. Ai, Senhor, abençoa meu lar, a minha casa, meu filho. Tem que fazer isso. Mas e depois, quando acabam esses pedidos, as pessoas saem em nome de Jesus, amém, e sai. Você faz de Deus o Pai um Deus utilitário. E nós somos chamados para uma intimidade com Ele, para se relacionar com Ele. Imagina só, você, no teu quarto, fechar a porta e conversar com o teu Pai Celestial. O Deus dos céus te assistindo ali naquele quarto. Às vezes precisa lançar palavras para Ele. Tem sim as intercessões, mas quando acabam as intercessões, é hora de entrar numa comunhão íntima com o Pai. Como eu creio que muitos aqui têm filhos pequenos, imagina se teu filho chega para você e diz assim: papai, dá para mim R$50 que você com a minha namorada. Ô filho, tranquilo, ele fez uma oração de petição, ele pediu, você tem, você dá para ele R$50. Mas imagina que teu pai chega para você e fala assim: papai, senta um pouquinho aí, eu quero deitar um pouquinho no teu colo, quero dizer que você é um pai tão maravilhoso, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado pelas tuas orações por mim,
irmão. Isso faz toda a diferença. Mas o que se vê hoje é uma crentalhada, murmurante, reclamante. Eu sirvo a Deus há tantos anos, e não me deu nem um cabrito para mim me alegar com meus amigos. Você é filho. Às vezes você está na casa do Pai e não desfruta daquilo que o Pai é. Nós queremos o que Ele tem para nos dar. Irmãos, desfruta dele. A palavra fala, Paulo escrevendo aos Efésios 3, versículo 8, que ele, o menor de todos os apóstolos, os santos, foi concedido a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nosso Senhor é muito rico de amor, rico de graça, rico de misericórdia. É um Deus que te ama. E quando, lembre-se de uma coisa, se um dia você pisar na bola, e vai pisar porque você está ainda dentro de um corpo de carne falho, nós somos perfeitos, mas a nossa vida está nas mãos daquele que é perfeito, e aquele que é perfeito nos aperfeiçoa. E este aperfeiçoamento, muitas vezes, meus irmãos, Ele vai usar para chamar a nossa atenção à dor. Olha, quantos e quantos sofrimentos poderiam ser evitados em nossa vida se nós respondêssemos aquilo que Ele já tem depositado na sua igreja, né? Parece que hoje as mensagens que são proferidas pelos pregadores já não têm tido mais efeito. O mundo tem cauterizado a mente dos evangélicos, tem arrastado uma multidão de pessoas tudo para o inferno. O irmão lá desviou. Ele nunca foi. Deus nunca vai desviar os seus filhos. Uma vez que você é filho, irmão, a gente vê aqui tantas pessoas queridas, estão na perseverança. Irmão Silas, hoje falando do filho dele, olha meu filho, mas que bênção. Graças ao Senhor que ele avançou muito mais do que o Silas. O Silas era um exímio tocador aqui. Vendo aqui, que emoção ver o César cantando hinos, o Juninho cantando, que maravilha, hinos. Cânticos maravilhosos. É bom cantar os corinhos, são preciosíssimos. Evolui, mas nós não podemos esquecer as nossas origens, irmãos. São preciosos e são letras que falam ao nosso coração. É gostoso. O cristão, ele tem memória, uma memória muito boa de amor, de graça, de misericórdia. Hoje ninguém se importa. Hoje aqui poderia estar cheio de pessoas, corredores, e vamos ter que um templo maior. Mas sabe por que isso não acontece? Porque nós não temos compromisso com o Senhor. Se não temos compromisso com o Senhor, nós não temos com a igreja também. Entende? Nós somos corpo de Cristo. Uma vez eu entrei nesse templo aqui, o seu Azor sempre me chama. Eu tinha um nojo de crente, mas como o seu Azor era meu amigo, vamos lá. E um dia, frustrado, subi aqui, esse degrau aqui, falei, não vou entrar não, misericórdia, vou embora. E alguém, não me lembro quem que foi, Claudinho, que bom que você veio, vamos entrar aqui. Entrei aqui, estava cantando aquela canção, a minha alegria é ter você aqui. Como é que é? Minha alegria ter você aqui é do visitante. Todo mundo veio me cumprimentar, me abraçar. Falei, gente, que delícia que é, que maravilha. O povo se importa comigo. Eu me achava assim tão... Gente, que alegria o louvor. Depois um velhinho de cabeça branca aqui, o Toniel Gonçalves, pregou uma mensagem, né? Lá de Gálatas 4,19, sobre Cristo formado em vós. Não esqueço disso. Aquela palavra começou a mexer, começou a despertar um desejo de ler a Bíblia. E queria. Aí no sábado foram lá na minha casa um grupo de jovens. Gente, eu chorei de emoção, porque aí comecei a vir para cá e fiquei aqui durante muitos anos, né? Todos aqui eram solteiros. O Sérgio, a Silmara namorava já há 7 anos, ainda bem que casou. Nunca vi namorar tanto tempo desse jeito, né? O Eliane, o César, o Juninho. Gente, que delícia que é. Mas que bom ver que essa igreja, irmãos, a igreja do Senhor, a porta do inferno não prevalece contra ela. Então esse é motivo de alegria e satisfação vir aqui. Hoje eu poderia estar pregando lá na Batista, lá do pastor Glenn.
Não, eu vou ali de manhã cedo, quero ver, mas que delícia ver os irmãos aqui, o Julinho, agora eu conheci o Juliano, os irmãos queridos João, não quero nomear para não esquecer de ninguém, o Júlio, o Miato, né? A gente faz isso tudo na casa deles, uma comidinha boa lá, mas é bom demais, irmãos. Então, nós temos que, às vezes nós esperamos muito do pastor também, né? Não, irmãos, nós somos igreja, o corpo de Cristo. A gente vai ver depois aqui sobre essa questão da mente de Cristo, também envolve saudade. Eu sinto lá na nossa comunidade, sinto muita saudade de um irmão que de repente não vai no culto à noite. Mas só que lá tem um problema, parece uma grande solução. Os irmãos também sentem falta. Os irmãos ligam, os irmãos, está acontecendo, que vai, não espera por mim, então sobra mais tempo para me estudar. Isso é ótimo, né? Então a igreja é isso, é um corpo. Agora nós temos que descobrir no corpo de Cristo a nossa função, né? E oração, pregação, estudo nos lares, grupos familiares, né? Para que a gente possa virar arapongas de cabeça para baixo. A igreja tem que ser uma igreja impactante na cidade, uma igreja que é tratada pelo Senhor, uma igreja que tem a mente de Cristo. Ela avança, ela tem uma visão missionária, e a visão missionária às vezes começa no nosso lar, ali, orar com os filhos, orar pelos filhos. Só que muitos pais não amam o Senhor e querem obrigar os filhos na base da camisa de força. Não é assim. O Senhor nunca faz isso. Irmãos, nós temos a oração. Claro que a oração não vai salvar ninguém, porque a prova de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas Pai, providencia meios para que eles ouçam a tua palavra. E eles vão ouvir. Temos que clamar lá em Lamentações, temos que chorar pelos nossos filhos, derramar lágrimas pelos nossos filhos. Imagina só teu filho sendo batizado aqui na frente. Que lindo é isso, que alegria. Você pode fazer com que os céus se exploda de alegria, porque quando o pecador se arrepende, o que há diante dos anjos de Deus? Júbilo. Como que o Pai parasse todo o seu universo, chama os seus anjos, até Satanás, porque Satanás, ele não é nada se não for Cristo. Uma vez lá em Cidrolândia, um menininho falou: Pastor Cláudio, mas por que quando Satanás desceu, por que Deus não matou ele? Eu falei: porque Deus não é injusto. Satanás é Lúcifer. Essa história de diabo com chifre e tridente e rabo, foi nós que criamos ele assim. Ele é anjo de luz, diz a palavra, sinete da perfeição. E ele desceu, trouxe uma legião de anjos que se tornaram demônios. Mas a principal função dele é que você não escute a palavra. Ele vai fazer de tudo. Mas se quiser para essas igrejas evangélicas, ele vai até com você de mão dada. Mas quando é pregada a palavra de Deus, uma igreja que tem história, uma igreja que tem seriedade, que tem santidade, ele vai fazer de tudo para não vir. Fazer de tudo, né? Mas então por que Deus não destruiu Satanás? Porque ele não é covarde. Teria graça, vamos imaginar aqui, Mike Tyson, aquele boxeador. Imagina uma criança, uma mulher dando à luz, e agora Mike Tyson vai acabar com ele dando. Não tem graça. Então Deus, Romanos 16:20, a palavra fala que Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Deixou para a igreja, e ele vai fazer, né? Mente de Cristo. Você já parou para pensar o que significa ter a mente de Cristo? Aqui, nos versículos 14 e 15, tem o homem natural e tem o espiritual. Mas depois ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora nós vamos ver aqui um assunto interessante e vamos nos avaliar diante da palavra, se nós temos ou não temos a mente de Cristo. Porque tem muitos textos da Bíblia que as pessoas falam jargão religioso. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito 1, versículo 16. Tito 1, versículo 16. Que isso aqui é muito comum as pessoas falarem, né? Tito 1, versículo 16. A palavra, ela diz assim, olha: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis
desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tocante a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou evangélico. A gente vê hoje na televisão quantas irmãzinhas nossas, né, evangélicas, quantos irmãozinhos se dizem evangélicos, né? Você acha que lá tem realidade espiritual? Claro que não. É só boca para fora, só porque eles têm medo de Deus, só isso, né? Mas como então ter a mente de Cristo? Vamos analisar nós aqui, uma conversa bem gostosa, para ver se nós de fato temos a mente de Cristo ou não. Abra em Filipenses capítulo 2, vamos verificar aqui, analisar se nós temos a mente de Cristo. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, em rápidas palavras. Vamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Diz assim, versículo 1, Paulo está preso. Então ele diz assim, versículo 1, Filipenses 2:1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, presta atenção agora, verso 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Primeiro aspecto, ter uma mente de Cristo, nós pensamos a mesma coisa. No nosso lar, nós temos exercido a nossa mente de Cristo. E se a minha esposa tem um pensamento distorcido do meu? E nós somos muito incompatíveis, eu e a Adriana. Compatíveis demais. Ela pensa uma coisa, eu penso outra, aí pode gerar uma resistência. E a resistência, quando fala que Deus resiste aos soberbos, essa palavra resistência, quem passa roupa aqui sabe por que o ferro elétrico esquenta. Então tem as resistências, ela se encontra ali, energia, e não vai e fica esquentado. Esquenta, aí passa a roupa. Mas quando nós começamos a resistir o nosso cônjuge, você vai ficar esquentado. Significa que tem só um pouquinho da mente de Cristo formado em você. Às vezes retrocede. A menor coisa é retroceder. Irmãos, eu tenho sido tratado muito nesse aspecto. Estou falando aqui de teoria, mensagens bíblicas. Estamos cansados de mensagens bíblicas sem realidade espiritual. Comece no nosso lar. Nós temos pensado a mesma coisa. Vamos orar sobre isso? Não, eu quero fazer. Depois quebra a cara, porque não coloca o Senhor em primeiro lugar. E depois nós falamos assim: buscai o Senhor em primeiro lugar. Gente, às vezes é tudo boca para fora, não tem realidade. E os vizinhos estão olhando. Quem são vocês? Você, marido, consegue enxergar Cristo na sua esposa? Você, esposo, vê Cristo na sua esposa? Será que os nossos filhos veem Cristo em nós? Os pensamentos ali, pensando a mesma coisa? Ou tem que ser a minha vontade? As mulheres têm que ser submissas. Nós não entendemos submissão. Submissão está debaixo de cuidado. Porque como que a Trindade funciona? Efésios 5:21 fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uns aos outros. O Pai e o Filho e o Espírito, eles se sujeitam um ao outro. É lindo a pericorese da Trindade. E nós somos chamados para sermos famílias benditas do Senhor. Penseis a mesma coisa. Mente de Cristo. Às vezes nós ficamos muito irritados, bravos, porque nós temos uma natureza de cobra jararaca. Jesus falou: raça de víboras. Você quer conhecer uma cobra? Começa a cutucar ela, para você ver se há o veneno já no veneno. Às vezes nós viemos para a reunião da igreja, nós deixamos o guiso em casa. Aqui todo mundo bonzinho, graças a Deus, eu te amo tanto. Às vezes é só boca para fora. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Leva um tropeção e quebra o nariz. Às vezes é assim, O irmão começa a crescer, e materialmente a gente já começa a falar: o que esse cara está fazendo? A coisa mais difícil também, mente de Cristo, é se alegrar com o que se alegra. Chorar com os que choram
Se tiver um defunto aqui, você vê, talvez você nem conheça o defunto, mas você vê um amigo chorando, você chora também. Olha como amava. Às vezes não é porque o amigo está chorando. Entende? Irmãos, nós temos que ser transparentes diante do Senhor. Penseis a mesma coisa. Qual outra palavrinha aqui? Penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Irmãos, nós amamos com este amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O nosso amor humano é um amor de troca. Por exemplo, a minha esposa me ama, eu também amo ela. Mas se um dia ela resolve ir embora, eu vou sofrer aí uns 6 meses. Mas depois arrumo outra, esqueci dela. O amor humano é um amor de troca. Agora, o amor agapau de Deus, ele foi derramado em nosso coração. Para que ele derramou esse amor no nosso coração? O que Jesus disse em João 13, 34, 35? Que vos ameis, é um imperativo. Todas as vezes que você vê um imperativo na Bíblia, que ele pede para você, ele já lhe capacitou antes. Ele derramou o seu amor em nossos corações. Para quê? Para a gente amar. Amar é sacrifício, irmãos. Sacrifício é você se doar pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua esposa, pelos seus filhos. Doar tempo para eles, doar tempo para eles. O mesmo amor, tenhais o mesmo amor. Irmãos, este amor nos une. É aquele cimento que nos une. Como é que pode nós, cristãos, aqui, uns 150 cabeças, pensar a mesma coisa? Como é que é isso? Aquele guitarrista do Rolling Stones disse o seguinte: como é que esse bando de idiotas, 300 pessoas reunidas, consegue pensar a mesma coisa? Não sabe nada. E ele disse tempo atrás: eu não tenho dificuldade com um diabo, com um demônio, ele é meu amigo. O que me incomoda é este Deus com a sua chuva. Será que ele não sabe que nós somos os Rolling Stones? Ele está aí quase descendo para a sepultura. Ele vai encontrar com o amigo dele lá embaixo. É assim. Mas, irmãos, tenhais o mesmo amor. Outra palavrinha aqui: sejais unidos de alma. Você ama o teu irmão? Esse tempo atrás eu fui convidado, a gente sempre está indo viajar e pregar em conferências, mas um dia fui convidado para pregar no igreja. Já que você está aqui, vamos pregar na nossa comunidade. Sentamos lá e tal, e ele louvando. Agora você olha para o lado do seu irmão e fala que ama ele. Tinha um bicho do meu lado aqui, um irmão muito querido, mas eu tive porque eu não amo aquele irmão, eu não conheço aquele irmão, não sei quem ele é, nem sei se é irmão ou não. Como é que eu vou amar? Unidos de alma. Tem que criar vínculos, irmãos. Caminhar juntos, a gente vai amar. Aí quando teu irmão sofrer, quando ele deixar de vir no templo para ouvir a palavra, você vai sentir saudade dele. Você vai atrás dele. Não precisa mostrar que você foi. Vá, liga, passa um WhatsApp, mas não fala para ninguém. Vai lá, olha, eu senti tua falta. Ah, irmão, se a igreja fosse isso, né? Puxa vida, irmão, a gente precisa estar unidos de alma. Jesus orou pela unidade, e essa unidade foi feita na cruz do Calvário. Nós fomos feitos em Cristo, unidos de alma. Que palavra doce! Consegue chegar aqui o coração do apóstolo Paulo? E o que mais? Tenhais o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui, na nossa versão está errada, não é sentimento. Aqui no grego é pensamento. Tenhas o mesmo pensamento. Não vai dar tempo. Vou citar 2 exemplos aqui, irmãos, de 2 homens preciosos que Paulo menciona aqui no capítulo 2 mesmo. Mas deixa eu só ler aqui o versículo 3 também, para a gente ver outros versículos. Fala aqui, olha, versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Fazer alguma coisa pensando, tendo preferências. Queridos, Deus é o nosso Pai, somos filhos dele. Agora, é coisa diabólica que no meio do povo de Deus ainda tem partidarismo. Por que isso existe? O diabo não pode mudar a verdade, mas ele faz mistura no meio do povo de Deus. Partidarismo.
Comece a incitar uma pessoa que não tem a mente renovada. Isso é muito sério, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, renova minha mente. Mente renovada, porque senão a gente vai ficar crente velho, com mentalidade velha, mente cauterizada, mente renovada. Por quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, isso aqui é a mente de Cristo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos pensar aqui. Não, eu sou mestrado em teologia do Novo Testamento, eu sou psicólogo, então vocês têm que aprender comigo. Não é assim na vida cristã. Se for só isso aqui, não. Então o Juliano fez teologia, então eu tenho advogado, médico, então eu posso aprender com eles, mas o resto tem que aprender de mim. Não é assim. Então eu vou ter apenas 4 mestres. Quando eu tenho todos vocês superiores a mim, todos vocês podem me ajudar, porque vocês também são mestres, recebem a revelação do Senhor. Eu preciso de vocês. Nós precisamos um do outro, nós somos corpo. Hoje em dia os evangélicos perderam a visão do que significa ser corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo, se teu irmão está ao teu lado, está sofrendo, você sofre também. Você vai orar por ele, você vai visitar, você vai... Paulo fala: não ameis somente de palavras, mas de verdade, de atos, né? Versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, irmãos, aqui nós conhecemos, não vou parar muito aqui, aliás, vou para o versículo 20 desse mesmo capítulo. Quero colocar aqui 2 exemplos de 2 homens que têm a mente de Cristo. Se você se enquadrar aqui no capítulo 2, você pode dizer que você tem a mente de Cristo. Se você pratica isso, você pode dizer que você tem a mente de Cristo. Então, versículo 20, Paulo, ele escreve assim, olha: porque, eu vou ler o contexto também, o versículo 19, que começa aqui um parágrafo. Espero, porém, no Senhor Jesus, irmãos, todo detalhe aqui. Sabe por que muitas vezes nós não temos sucesso naquilo que nós fazemos? Porque nós fazemos por nós mesmos. Nós fazemos nossos planos, e temos que fazer planos, os nossos projetos. Depois nós falamos para o Senhor assim: Senhor, abençoa o meu projeto e vamos para frente. Se dá errado, a culpa é dele, que ele não abençoou. Não é assim. Nós temos que fazer planos, sonhar. Seja um sonhador, faça bastante projetos e coloca diante do Pai. Espera um pouco. Isaías 64:4 fala assim: que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti que trabalha, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nós somos tão impacientes, né? Tão ansiosos. Senhor, me dá paciência, mas tem que ser agora. Não. Muito bem, então, no Senhor, irmãos, comece a depender dele. Ele não vai te frustrar. As nossas frustrações, que nós realizamos as coisas e não levamos o Senhor em conta. Nós queremos Ele como Salvador, mas Ele tem governado a sua vida? Ele é aquele que dirige a sua vida? Você é guiado por quem? Por você mesmo ou pelo Senhor? Isso é muito sério. A gente vê hoje aí uns crentes de cara amarrada, parece que aqueles pitbull bravo. Cadê a alegria? Cadê amor? Cadê misericórdia? Vamos ver. Mete o livrão debaixo do braço, empina o... Vamos para a igreja. Meu Deus do céu. Olha aqui. Então, espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora veja aqui, mente de Cristo, versículo 20: porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. O que é a mente de Cristo? Você tem cuidado dos interesses do seu irmão? Da família do seu irmão? Isso é a mente de Cristo. Por isso que Paulo estava enviando ele para mim. Que sinceramente cuide dos vossos interesses. Os meus já foram resolvidos, meus interesses estão certos. Agora eu quero cuidar do interesse do meu irmão.
se doar a Ele. Paulo fala assim, olha, como aquela vela, eu sou como aquela vela, se eu vou me desgastando em prol do meu irmão, se eu vos amo cada vez mais, não vou deixar de ser amado. Entende? Mente de Cristo, cuidar dos interesses do teu irmão. Irmão, se nós vivermos assim, acabou o nosso problema. Você não vai pensar em você, você vai pensar no seu irmão. Entende? Interesse do seu irmão. Versículo 21. Pois todos eles, esse todos eles aqui, Filipenses 1, de 15 a 17, são aqueles lá que não tinha nada a ver. Buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E o 22 ele fala assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Caráter provado. A palavra caráter provado, tem um texto em Romanos 5, 3 e 4 que Paulo fala assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência ou perseverança, e a paciência, experiência. A palavra experiência no grego é caráter provado. Passou por muitas tribulações e viu que Deus estava ali, porque quando nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, nada na nossa vida acontece mais por acaso. Provérbios 3, 6, a palavra fala assim: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então não se desespere quando tudo está errado, os problemas vêm. Não se desespere, esse é um tempo de confiar no Senhor, confiar na palavra dEle. É tempo de buscar o Senhor, irmãos, tempo de depender do Senhor. Ele vai gerar em nós dependência, trazendo muitas vezes uma dor, porque se não trouxer dor para nós, como que podemos voltar para Ele? Dor é um megafone de Deus, e Deus muitas vezes nos aflige, mas não é da vontade dEle, porque Ele nos ama, Ele tem que nos afligir. Deixa marcado aqui, abra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Lamentações 3. A palavra, ela traz para nós aqui uma revelação tão preciosa do coração do Pai, a partir do versículo 31. Lamentações 3, 31, e já nós vamos voltar para lá. Lamentações 3, 31, a palavra fala assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Olha o 33. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Às vezes Ele envia uma dor para você, um problema muito sério, para você voltar para Ele, mas não é do agrado do Pai Ele entristecer, mas Ele tem que fazer porque te ama. Porque a dor, ninguém gosta de sofrer, e Ele vai usar a dor para fazer com que a gente volte para Ele. Senhor, está doendo. Ô filho, vem cá para o colo do papai. Isaías 46 fala, usando aquela figura de linguagem, que nos carrega no colo desde o nascimento. Até as cãs, Ele será o mesmo, graças ao Senhor. Ele não muda. Então Ele não muda a sua tática. Nosso Deus é muito prático. Então comece a enxergar o Pai em todos os atos da sua vida, Vamos lá para a gente falar do Epafrodito agora. Então, caráter provado. Irmãos, em caráter provado, é necessário que muitas vezes nós venhamos a passar por sérias tribulações, Caráter provado. Serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, esse aqui, irmãos, é uma das qualidades da mente de Cristo: cuidar dos interesses do seu irmão, Caráter provado. Não buscar o que é seu, mas buscar o que é de Cristo. Agora, vamos ver um outro homem aqui que ele coloca. Versículo 25. Outro irmão querido que expressa aqui a mente de Cristo. Diz assim a palavra: julguei, Filipenses 2, 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito,
Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Irmãos, você pode contar, você que é homem, pode contar com um irmão seu aqui para lutar junto com você, companheiro de lutas, companheiro de junto. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Irmãos, leia depois Neemias 3. E observe 3 palavrinhas ali. Eu vejo que ali, irmãos, é a igreja no Antigo Testamento. Estava reconstruindo o muro ao lado de, na frente de e atrás de, reparando os muros. Imagina se a igreja trabalhasse assim. Meu irmão está na frente, mas eu estou aqui, estou te ajudando. Meu irmão está do lado, está na frente. Opa, eu estou na frente hoje, está atrás. Gente, a igreja é um organismo vivo. Ela funciona na direção do Pai. Companheiros de luta. Às vezes, irmãos, nós temos um problema muito sério. Às vezes a gente tem que desabafar, e a igreja é lugar de desabafo. Mas se você desabafar para certas pessoas, eles te crucificam. As nossas orações, irmãos, são tão hipócritas. Meu Deus! Ó Senhor, hoje eu achei muito interessante o pastor Juliano falando aqui sobre entonação de voz. Todo religioso muda a entonação de voz. Ó Senhor, nós estamos aqui na... Que não ora a verdade. Pai, hoje eu briguei com a minha esposa. Pai, hoje aquele vizinho desgraçado. A gente mascara a coisa. Nós somos sinceros, mas graças ao Senhor que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A ideia é, Ele pega aquela oração que seria verdadeira, que nós não oramos, e coloca diante do Pai. É isso, Pai, com gemidos inexprimíveis. Verdade. O Pai é tão misericordioso. E não tenha medo de errar, não. Porque aquele texto falou tanto ao meu coração. Jeremias 1:5, chamado dele, diz para Jeremias: eu te conheci antes de você nascer. Lembra? Eu já te conhecia. Então quando você errar, você acha que Deus fala: puxa, arrependi de ter chamado ele? Não, eu já te conhecia. Ele é soberano, conhece todas as coisas, Ele sabe que você vai errar. Então aqui, Epafrodito, companheiro de lutas. Irmãos, para ter a mente de Cristo, nós temos que ser suporte dos nossos irmãos, carregar muitas vezes nossos irmãos nos ombros, lutar as batalhas dele. E nós sabemos que as batalhas serão vencidas, porque o nosso Senhor Jesus nunca perdeu uma batalha. Qual batalha que ele perdeu? Ele foi crucificado e morreu. A palavra fala em Colossenses 2, versículo de 13 até o 16, que triunfou deles na cruz. Cruz é lugar de triunfo, é lugar de morte. Mas na vida cristã, morte não tem última palavra. Temos um Senhor que ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E Ele disse para nós: eu vivo, mas vós também vivereis. E a palavra vivereis aqui, no grego lá, de abundância, vida eterna. Querido, nós temos medo do quê? Nós somos eternos filhos de Deus em Cristo. Vocês estão literalmente aqui hoje. Alguém me dúvida que você está aqui? Está aqui. Mas onde é que você está pela fé? Colossenses 3:3 fala assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo pela fé, Cristo literalmente está à direita do Pai hoje. Mas pela fé Ele habita em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende? Se você falecer hoje, você já está lá. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso traz descanso, traz segurança para nós. Outra coisa, versículo 25: e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Agora, olha o versículo 26, é um indício de quem tem a mente de Cristo. Versículo 26: visto que ele tinha saudade de todos vós. Saudade só pode ter quem ama, quem tem este amor de Deus, o Pai. Não é saudade, essa palavra aqui no grego, a ideia não é tão somente de ausência daquela pessoa, mas é muito mais que isso. Envolve aqui a aflição, angústia porque ele não está aqui. Leia Cantares depois, com esse foco, saudade. Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses 7, ele fala: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, de todos nós. Mente de Cristo, saudade. João, escrevendo o Evangelho, escreveu o primeiro Apocalipse com 90 anos.
segundo alguns estudiosos. Imagina só, ele escrevendo o seu evangelho, porque o amor, a saudade faz a gente relembrar de todo aquele amor. Era inverno, estava frio. Ele lembrou de detalhes ali, pelo Espírito, claro, mas são detalhes fundamentais que nos encantam, a saudade. Quando o irmão não vem para a igreja, nós temos saudade, sentimos a falta daquela pessoa, irmão. Se nós não sentimos, bom, minha vida, minha família está aqui, estou na igreja, você não tem a mente de Cristo. É um filho de Deus? É, creu no Senhor? Está certo, mas por que então não ter a pessoa de Cristo formada em nós? Uma mente de Cristo. Olha, meu irmão não veio hoje, o que aconteceu com ele? Eu vou atrás dele. Mente, saudade daquele irmão, né? Outro detalhe aqui importante, mente de Cristo. Já estou terminando. Todos vós estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Olha aqui, Epafrodito ficou angustiado porque ele soube que os irmãos da igreja soube que ele estava doente. Ele ficou angustiado. Por quê? Porque ele não queria que os irmãos sofressem. Gente, que linda isso. Imaginou só, você está enfermo na sua casa, mas por favor não conte para a igreja, porque meus irmãos, eles me amam. Se contar vai vir todo mundo aqui e eu não quero perturbar meus irmãos. Ele ficou aqui angustiado porque ele soube que os irmãos ficaram sabendo que ele estava enfermo. Então ele se afligiu, porque ele não queria isso. Paulo fala depois, mais para frente, que ele foi até as portas da morte por causa do evangelho. Mente de Cristo, irmãos. Irmãos, eu sei que nós estamos nessa caminhada de crescimento espiritual. Não pense só na salvação, mas pense que o Espírito Santo, pelo trabalho da cruz, pela palavra, quer formar o caráter do Filho em cada um de nós. Para a gente ter uma mentalidade de Cristo, prático. O mundo está cansado de mensagens, o mundo quer ver em nós a expressão de Cristo. Compreende? Que Deus nos abençoe ricamente na pessoa do Filho. Queria pedir para que o pastor Juliano orasse. Chamar o grupo já para vir à frente, nós vamos orar.